Olá pessoal, eu me chamo Natália Liberato Nascimento, eu sou farmacêutica graduada em farmácia pela Universidade Federal do Ceará e hoje nós vamos começar um assunto, parasitologia, e como tudo se começa do princípio, nós vamos começar por uma aula de introdução, certo? Então a nossa aula vai ser intitulada O Parasita, o Ambiente e o Homem. Com relação ao conceito, nós vamos começar entendendo o básico. O básico da parasitologia é entender o que é um parasita, um parasito. No caso, vamos pensar levando essa analogia para um ser humano. Quando falamos em parasita, nós logo pensamos numa pessoa que gosta muito de viver às custas de uma outra pessoa. Dessa mesma forma, nós podemos estender esse conceito para os micro-organismos, que no caso parasitos são aqueles que necessariamente precisam de um outro ser vivo para viver. E este outro ser vivo recebe o nome de hospedeiro, ou seja, por que hospedeiro? Porque ele geralmente abriga esse hóspede, que no caso são os parasitas. Com relação aos tipos de relações entre os seres vivos, que nós vamos precisar entender como se dá todo esse envolvimento, nós vamos tratar primeiro da competição entre os seres vivos. Nesse estágio de competição entre os seres vivos, nós temos a competição por um nicho ecológico, ou seja, quando duas espécies elas passam a competir não só pelo mesmo espaço, mas também pelos mesmos tipos de alimentos. Além dessa competição por um nicho ecológico, nós temos o predatismo. O predatismo, acho que todos nós já tivemos contato alguma vez na vida com alguma informação. No caso, predatismo trata-se de uma relação de competição entre duas espécies quando uma destrói uma espécie para se alimentar dela. Eu coloquei nos slides e vocês vão ver um exemplo clássico de predatismo, onde um grande felino, no caso um leão, se alimenta de um herbívoro, uma zebra, e nesse caso trata-se de um predatismo, visto que todos os animais carnívoros são predadores. Mas o predatismo ele não se dá apenas por grandes animais de grande porte. Ocorre também com animais de pequeno porte. E aí a gente pode lembrar dos famosos pernilongos que nos atacam durante a noite e, nesse caso, chamam-se de micropredadores. São esses animaizinhos, os mosquitinhos, que acabam picando a gente e se alimentando do sangue. Também é um tipo de predatismo. Já numa associação entre organismos, nós temos alguns fatores e neste nós vamos ter que prestar um pouco mais atenção porque vai chegar ao foco da nossa aula. A associação entre organismos, nós temos a forese, que se trata de duas espécies na qual uma utiliza a outra como um suporte, como um abrigo ou como um meio de transporte. Para a gente poder entender melhor, um exemplo clássico de uma forese seria o vírus da dengue, que se transporta através do seu vetor, o mosquito Aedes aegypti. Então, quando esse vírus, transportado por esse mosquito, ele chega, no caso o mosquito, e pica um ser humano, ele transmite esse vírus para aquele ser humano. Então, o vírus ele se utiliza do mosquito como um meio de transporte e também como um abrigo para a sobrevivência. Um outro tipo de associação, que é o comensalismo, trata de duas espécies na qual uma se utiliza da outra para obter alimentos e também um meio de transporte. No caso, a gente pode exemplificar as anêmonas do mar, onde elas se fixam na concha, na superfície da concha de um crustáceo, no caso chamado paguro, um tipo de caranguejo, e dele elas se alimentam com os restos alimentares, ou seja, as anêmonas se alimentam com os restos alimentares do paguro. E além disso, utilizam o paguro como um meio de transporte também. E aí nós chegamos no foco que precisamos entender, o parasitismo, que é uma associação entre os organismos também.
No parasitismo, como nós começamos a falar, trata-se de uma relação muito íntima, muito forte entre esses dois seres. No caso, o parasita, ele necessita de um hospedeiro para garantir a sua nutrição e, dessa forma, conseguir não só um abrigo, mas também garantir a perpetuação de sua espécie, ou seja, garantir que vai haver a multiplicação da sua espécie. Então, nesse caso, nós temos tipos diferentes de parasitas. Nós temos os ectoparasitas, que são aqueles que estão na superfície corpórea, são parasitas externos, e a gente pode dar como exemplo a pulga, o carrapato nos animais, o piolho nos seres humanos, e os endoparasitas. Os endoparasitas são parasitas que estão nas regiões internas do hospedeiro, ou seja, se abrigam no tubo digestivo, como, por exemplo, as lombrigas, as famosas lombrigas, que é o Ascaris lumbricoides. Eles estão sempre presentes no interior do intestino delgado da maioria no caso dos seres humanos. E eu coloquei uma ilustração que vocês podem ver melhor esse Ascaris no tubo digestivo. Com toda essa situação em que os parasitas, essa necessidade, melhor dizendo, que os parasitas têm de se abrigar e de buscar nutrientes, no caso do hospedeiro, esses parasitas geralmente abrigam o tubo digestivo, porque o tubo digestivo ele é rico em vasos sanguíneos. E geralmente esses parasitas se utilizam dos nutrientes que vêm no nosso sangue para então se desenvolver. Então, chegaram-se então a um conceito de parasitismo, no qual significa que toda relação desenvolvida por seres de espécies diferentes, em que se observa, além de uma associação íntima e duradoura, uma dependência metabólica de grau variável, ou seja, os parasitas eles necessitam de uma associação íntima e duradoura com o seu hospedeiro, que no caso podem durar anos e anos e anos, até uma vida inteira. E existe, lógico, essa dependência metabólica, ou seja, eles só sobrevivem se eles estiverem no interior de um outro ser vivo, que pode ser tanto o ser humano como qualquer outro tipo de animal, até algum ser vivo. Além do parasitismo, forese e comencialismo, nós temos ainda o mutualismo e a simbiose. O mutualismo caracteriza-se pelo fato de que uma espécie, no caso de parasitas, os parasitas eles acabam não só se beneficiando do hospedeiro, como também eles fornecem um benefício para o seu hospedeiro. Esse tipo de parasitismo ele é diferente, porque ambos tiram vantagem dessa situação. É diferente do parasitismo anterior, onde só o parasita se beneficia e o seu hospedeiro não se beneficia. Okay? No caso do mutualismo, nós podemos dar como exemplo os famosos lactobacilos, que são as bactérias presentes no tubo digestivo dos seres humanos. Nós com certeza já ouvimos falar em algum momento desses lactobacilos. Então, são bactérias presentes no nosso intestino e, no caso, elas precisam do nosso intestino para sobreviver devido aos nutrientes, devido ao abrigo, mas, ao mesmo tempo, ela fornece vantagens para os seres humanos, no caso, o melhor funcionamento do intestino, dentre outras situações de vantagem para o nosso organismo. Além do mutualismo, nós temos também a simbiose. No caso, a simbiose trata-se de uma relação mais profunda, no caso em que um ser vivo não consegue mais sobreviver sem o outro. Daí nós temos como um bom exemplo, no caso, o cupim. O cupim ele possui no seu tubo digestivo uma espécie de parasitos que são, no caso, protozoários chamados triconinfas. Essas triconinfas, elas são responsáveis por digerir a celulose. E sem essas triconinfas, o cupim não sobreviveria, ele não teria uma vida. E, da mesma forma, essas triconinfas não conseguem sobreviver num outro habitat que não seja o tubo digestivo dos cupins. Dessa forma, se você tirar um ou o outro, eles com certeza não sobreviveriam. Então, trata-se de um parasitismo bastante acentuado
no caso, necessário para a vida de ambos. Com relação aos ciclos biológicos dos parasitas, que nós também vamos precisar entender, porque vamos ver muito futuramente, trata-se então de dois tipos, no caso, os parasitas estenóxenos, que são aqueles que se restringem a apenas um tipo de hospedeiro, ou de hospedeiros com espécies próximas, e os parasitas eurixenos, que são aqueles que habitam vários tipos de hospedeiros. Como exemplos dos parasitas estenóxenos, nós temos a lombriga, no caso, o Ascaris lumbricoides. Essas lombrigas, elas geralmente, elas sempre abrigam apenas um hospedeiro, elas sempre se abrigam em um hospedeiro, que no caso, o ser humano, primordialmente. Então, toda a vida dela, para que ela se desenvolva, ela precisa apenas do intestino de um ser humano. No caso, nós podemos dar como outro exemplo de parasitas estenóxenos a Taenia solium, que é aquele que todo mundo conhece como verme do porco. No entanto, ele precisa tanto do porco quanto do ser humano para completar os seus ciclos de desenvolvimento. Dessa forma, como são espécies próximas e apenas essas duas, nós também classificamos como parasitas estenóxenos. No caso dos parasitas eurixenos, um exemplo bom a ser dado, que nós vamos ver futuramente também, é no caso, o protozoário Toxoplasma gondii, que causa aquela doença chamada toxoplasmose. Esse parasita, ele não só se desenvolve nos seres humanos, como também em várias outras espécies. No caso, gato, cachorro, galinha, e aí a gente vai numa série de outros hospedeiros. Como eles conseguem se abrigar em vários hospedeiros diferentes, chamam-se então parasitas eurixenos. Com relação aos seus ciclos ainda, nós podemos tratar de ciclos monoxenos e ciclos heteroxenos. Os ciclos monoxenos tratam-se de, então, quando esse parasita ele completa o seu ciclo utilizando apenas um hospedeiro, ok? Como nós já demos o exemplo, o Ascaris lumbricoides, a lombriga, onde no seu ciclo ele utiliza apenas um hospedeiro, o ser humano. Então, ele, além de ser um parasita estenóxeno, o seu ciclo é um ciclo monoxeno. No caso, o ser humano ingerindo o ovo do Ascaris, todo o seu desenvolvimento do primeiro estágio larval até a idade adulta desse parasita vai ser todo em um mesmo hospedeiro. No caso dos ciclos heteroxenos, apesar das tênias serem parasitas estenóxenos, porque se trata apenas de um hospedeiro ou de hospedeiros próximos, o seu ciclo ele é heteroxeno, ok? Ele é um ciclo heteroxeno, mas um parasita estenóxeno. Então, nesses ciclos heteroxenos, eles necessitam de mais de uma espécie para completar o seu desenvolvimento. No caso do ciclo da Taenia solium, nós vemos que o porco ingerindo um ovo de tênia vai então no seu organismo gerar um cisticerco que vai ficar retido ali na carne do porco. Quando o ser humano então se alimenta dessa carne mal cozida, ela está ingerindo esse cisticerco e lá no seu organismo então vai dar origem a uma tênia adulta. E, no caso, precisou de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo, caracterizando, então, um ciclo heteroxeno. Nas relações entre o parasito e o seu hospedeiro, e aí nós vamos ter a relação entre o parasito e o homem, já que nós vimos as relações do parasito com o ambiente, agora nós vamos ver mais profundamente essas relações entre o parasita e o seu hospedeiro. No caso, eu gostaria de fazer uma analogia para ficar melhor entendido que um ser humano, vamos tratar do ser humano para que a gente possa entender melhor, um ser humano jamais aceitaria que o seu organismo fosse invadido sem oferecer uma resistência.
Vamos lembrar de um país, por exemplo. Um país, ele jamais aceitaria invasores no seu território sem chamar o seu exército para tentar conter essa invasão. Então, da mesma forma, acontece com o nosso organismo. Nosso organismo não aceita um agente invasor sem oferecer uma resistência. Essa resistência, ela pode ser tanto natural ao parasitismo, como pode ser uma resistência adquirida, ou imunidade, a chamada imunidade que nós todos já ouvimos falar. A resistência natural ao parasitismo, nós podemos tratar de dois focos principais. Um deles é a fagocitose, eu coloquei uma gravura para vocês entenderem melhor o que é uma fagocitose. No caso, a fagocitose trata-se de um mecanismo que o nosso organismo possui para oferecer essa resistência, para não aceitar esse agente externo no nosso organismo. Então, essa fagocitose é um processo que algumas células do nosso organismo possuem de englobar esse agente estranho, esse agente externo. Englobar, vamos dizer uma palavra melhor para entender, engolir. É como se essas células tivessem a capacidade de engolir esse agente externo, levar para dentro da sua célula e lá ela digere, ela destrói esse agente externo e dessa forma o nosso organismo consegue eliminar esse agressor, esse agente estranho. Uma outra resistência natural que o nosso organismo possui é a inflamação, é o processo inflamatório. Então, dependendo do micro-organismo que infecte o nosso organismo, pode ter uma reação aguda, uma inflamação aguda, onde vai gerar uma vermelhidão na região, um inchaço, vai se tornar uma região dolorida. E assim nós podemos ver que o organismo está reagindo à invasão, à sua invasão. Não está aceitando esse agente agressor que está invadindo o organismo. Além dessa inflamação aguda, nós podemos ver também, imaginar, como eu já antes mencionei, um país sendo invadido e o seu exército então sendo acionado, a mesma forma vai acontecer aqui. Quando esse agente agressor ele invade o nosso organismo, automaticamente ele passa a liberar uma série de soldados, que são os leucócitos, células de defesa do nosso organismo, para tentar conter essa infecção, essa invasão. E nesse caso começa a liberar uma série de substâncias que podem causar febres e demais sintomas das patologias que nós vamos ver adiante. Além dessa resistência natural, caracterizada por esses dois fatores, fagocitose e inflamação, nós temos ainda as resistências adquiridas ou imunidades. Isso ocorre mais a longo prazo, não ocorre de uma forma instantânea. Mas o nosso organismo, entrando em contato com esse invasor, se não conseguir conter imediatamente, ela vai começar a produzir células estas que a gente conhece como anticorpos. Essas células, então, elas são fabricadas especificamente para aquele agente agressor, para aquele agente invasor. Então, essa parte dos anticorpos vão ser muito importantes para diagnósticos clínicos futuros dessas patologias, já que eles são específicos para cada tipo de agressor. Faz-se os exames dosando esses anticorpos e aí descobre-se, então, qual a infecção que aquele organismo tem. Além dessa resistência adquirida por anticorpos, que é a formação de anticorpos, existem ainda células conhecidas como células T. Essas células T são soldados muito fortes que nós temos no nosso organismo e esses soldados eles liberam substâncias químicas na tentativa de conter esses parasitas ou mesmo destruí-los. E um fator importante que eu tenho para falar com vocês com relação a toda essa defesa é que existem sim situações em que o nosso organismo falha. O nosso organismo falha em situações diversas. No caso, quando essa carga parasitária ela torna-se maior do que o nosso exército pode conter, e aí temos sim uma infecção ou uma infestação se ocorrer fora do organismo, e no caso precisamos de medicamentos que nós vamos ver futuramente nas terapêuticas das patologias, que esses medicamentos vão vir para conter uma infecção que o nosso organismo não conseguiu conter sozinho.
E existem outras situações também que podem ocorrer as patologias, no caso, quando a imunidade do nosso corpo ela está baixa. Essa imunidade ela pode estar baixa por diversos fatores. Um deles seria, no caso, vamos dar como exemplo a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, que causa uma deficiência nesse exército, causa uma deficiência nas células de defesa do nosso organismo, tornando o nosso organismo suscetível, então, a esses tipos de infecções. Outro tipo de problema seriam o uso de medicamentos devido a transplantes de órgãos, que são os corticoides, que também baixam a imunidade do nosso corpo, fazendo com que essas patologias causadas por parasitas venham então à tona. Mas tudo isso nós vamos ver nas próximas aulas. Obrigada!